Oi, pessoal. Vamos ver se agora a gente consegue se restabelecer a conexão com a Thay. Afinal, meu repertório tecnológico me ensinou a desligar e ligar. É o grande repertório que eu tenho. Agora foi. Agora foi. Bom dia. Tudo Bom bem? dia, Ila, tudo bem com você? Tudo certo. Eu tava falando que meu repertório tecnológico me ensinou que se a gente desliga e liga, alguma chance a gente tem de funcionar, Com né? certeza. Eu já estava te mandando mensagem para propor a mesma ideia. Mas conseguimos. Bom dia, Tailane, nossa super convidada. Acho que antes da gente começar, queria que você se apresentasse um pouquinho, mas queria te agradecer por topar estar aqui com a gente nesse café com sono tão cedinho, né? E já estou aqui com o meu café, tá? Eu também estou com o meu. Conta pra gente, Tailane, um pouquinho, qual que é a tua trajetória, né? Primeiro de tudo, então, bom dia, todo mundo que está presente agora, ao vivo, e depois as pessoas que vão entrar depois só para assistir a gravação, bom dia também. Gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite, pela oportunidade de poder falar um pouquinho mais sobre a minha área de atuação, que é a nutrição, né, dentro desse espaço tão importante. Então, me apresentando brevemente, eu me chamo Tailane, sou nutricionista materno-infantil, então o meu foco aí de atuação atualmente é com tentantes, gestantes, lactantes, bebês e crianças. Tenho esse olhar mais voltado para o sono dentro da nutrição, né? Eu costumo falar que o meu namorado aí me picou aí com o mosquitinho do estudo sobre sono, então ele estuda bastante nutrição e sono em adultos. E aí, como eu atendia materno infantil, eu falei, por que não direcionar os meus estudos para isso, não é mesmo? E acabei me apaixonando por isso. Sou também professora, né, de nutrição materno-infantil, tenho uma formação que se chama Formação Avançada Materno-Infantil, tenho formação também em educação parental, capacitação aí em terapia alimentar, em dificuldades alimentares na infância. E acho que resumidamente é isso agora, né? Sou a nova mestranda aí também, estudando inclusive sobre sono infantil, né, na população ali com síndrome de Down. Então, estou bem animada para aprofundar ainda mais os meus conhecimentos nessa área incrível aí. Acho que resumidamente seria isso. Que legal, tá? E, bom, então acho que sem muitas delongas, para quem talvez tenha olhado o tema dessa live e não tenha entendido muito bem, explica pra gente, por favor, qual que é a conexão, né, entre nutrição e o cuidado do sono infantil. Tem alguma conexão, né? Sim, temos muitas conexões, na verdade, né? Eu costumo dizer que não dá para a gente dissociar sono de alimentação, assim como não dá para a gente dissociar alimentação de exercício físico, porque são coisas que se relacionam muito e, quando bem ajustadas, as coisas tendem a funcionar melhor nesse indivíduo, né? A gente consegue perceber, a literatura já nos mostra isso de maneira muito clara, que existe uma relação bidirecional entre alimentação e sono. Então, eu acredito que o nutricionista que não tem esse olhar, né, mais amplo, ele acaba não conseguindo aproveitar, colocar o seu paciente no máximo potencial que ele poderia, né, estar. A gente percebe que o sono e a alimentação, elas vão estar mediando ali hormônios importantes, né, que vão atuar em depósito de gordura, no crescimento dessa criança, né, no ganho de peso, na digestão. Então, a gente tem sim uma relação bidirecional, ou seja, um sono de pior qualidade pode favorecer um comportamento alimentar mais prejudicial, que se incline mais ali para o surgimento, para o aumento do risco, né, do surgimento de doenças importantes aí como diabetes tipo 2, obesidade. E o contrário também acontece, né? Uma alimentação de pior qualidade, mais rica em ultraprocessados, também pode favorecer perturbações de sono, né? Um sono de pior qualidade. Então, não dá para a gente não colocar essas duas situações em caixinhas diferentes. É interessante, né, pensar porque você trouxe sobre a importância de olhar para essa relação bidirecional e você colocou um pouco
do quanto que alguns profissionais ainda têm dificuldade de olhar essa relação. Mas indo para um público leigo e que está muitas vezes passando pela primeira vez pela experiência da maternidade, da paternidade, queria saber um pouco da tua experiência clínica, se você percebe, né, o quanto que pais conseguem correlacionar essa questão da alimentação e do sono. Você percebe algum tipo de padrão de comportamento dentro dessa temática, Thay? Eu percebo que as pessoas têm muito mais facilidade em correlacionar a alimentação com o comportamento de estilo de vida, né? Só que elas jogam, elas acabam colocando nessa caixinha do estilo de vida somente a prática de exercícios físicos, muitas vezes. E é um conjunto de coisas, né? Então, a gente olhar para o sono, eu trago muito essa educação para os pais. Eu acho que a gente ainda tem, infelizmente, poucos nutricionistas que falam sobre isso, né? Então, eu, dentro da minha formação, costumo falar também bastante sobre isso. Então, as minhas alunas ali, elas acabam sendo picadas pelo mesmo mosquitinho. E eu sempre falo que a gente precisa traduzir ciência de uma maneira simples para essas famílias, né? Essas famílias, às vezes, elas não colocam na mesma caixa porque justamente isso não foi parado para falar para elas. Uhum. Então, eu acho que é importante a gente mostrar no dia a dia situações práticas, né? Que acontecem ali com diversas crianças que chegam para mim no consultório e que trazem esse exemplo mais real, né? Então eu acho que quando a gente começa a fazer analogias, né? Eu gosto muito de fazer analogias com situações do dia a dia ali, com a profissão dos pacientes. Então eu tenho um paciente que é engenheiro, eu falo, tá, então você imagina que isso aqui é o tijolo, isso aqui é o cimento, eu vou explicando isso para eles se internalizarem melhor, mas trazer situações práticas relacionadas à alimentação e sono que os filhos já vivenciaram e que pode ter trazido, né, algum tipo de resultado, digamos, inesperado, né? Por exemplo, aqui eu vou trazer um exemplo clássico, né? Se a gente não olha, por exemplo, a gente está falando de um bebezinho de introdução alimentar, se a gente não entende sobre janelas de sono, se a gente não entende sobre sonecas diurnas desse bebê, tempo de soneca, e a gente acaba, por exemplo, prescrevendo uma refeição de introdução alimentar muito próximo do horário que seria uma soneca de bebê, esse bebê não vai nem ligar para o alimento que está ali na frente dele. Né? E aí, às vezes, a mãe vai vir com a resposta, ou o pai vai vir com a resposta, dependendo de quem está sendo o alimentador principal ali naquela situação. Olha, eu dei o alimento e ele não se interessou. Ele não está gostando dos alimentos. Será que ele não está gostando ou não era o momento oportuno para a gente fazer isso? Ele estava cansado, já estava ali desgastado. E qualquer coisa que fosse colocada na frente dele, ele não ia se interessar. Então, eu costumo trazer esses exemplos, né? Eu tenho diversos outros exemplos aqui para compartilhar, né? Se vocês tiverem interesse em saber. Mas eu costumo trazer sempre isso para as famílias para eles começarem a internalizar mais essa importância. Legal, tá? E a Cissa tá aqui. Bom dia, Cissa, tudo bem? E ela tá fazendo uma pergunta super interessante, que aí a gente já volta para a área mais técnica, né? Então, essa relação circadiana do sono, que a gente tanto fala, né? Do circadian, do Sim, circadian dia e alimentação. Isso também sim. pode ser discutido nos lactantes? Pode. Bom dia, Cecília. Pode ser discutido sim. Inclusive, vai ser um dos objetivos ali do meu trabalho de mestrado com os bebezinhos ali com síndrome de Down. A gente sabe, né, que o leite materno ele possui uma composição, né, que varia ao longo do dia. Então, o leite materno ele possui níveis mais elevados de melatonina no período noturno e níveis mais elevados de cortisol no período diurno, né? E aí a gente costuma até falar que até os 3, 4 meses ali do bebê, ele não tem essa produção endógena, né, de melatonina. Então, ele fica bem dependente da melatonina enviada através do aleitamento materno. E um ponto importante da gente discutir aqui é que fórmulas infantis não possuem, né, melatonina na sua composição. Então, o leite materno, ele pode ser sim um grande componente, né, um brilhante componente de auxílio da regulação do ciclo circadiano desse bebê. Então, a gente até tem a orientação, né, pelo menos é uma orientação que eu costumo dar para
as mães, né, para as puérperas ali que eu atendo, é que se porventura, né, elas forem trabalhar ali com algum tipo de alimentação mista, né, ou precisarem ordenhar o leite para retornar ao trabalho, enfim, que elas anotem, né, o horário dessa ordenha para que a gente consiga ofertar um leite que foi ordenhado no período noturno à noite e um leite que foi ordenhado no período diurno pela manhã, para que a gente continue favorecendo essa regulação, né? Então, e que, por exemplo, se estiver fazendo uma alimentação mista, que busque, então, priorizar a fórmula em períodos mais diurnos e priorizar o leite materno em períodos noturnos. Então, acho que a gente sabe o quanto a gente ajudar a consolidar o sono da criança, a gente ajuda também a mãe poder, né, ficar em um estado de privação de sono por menos tempo. A gente sabe o quanto isso influencia, né, no cuidado com esse bebê, enquanto ela vai estar disposta ou não até para os cuidados com ela. Então, quanto mais a gente puder dar esse tipo de orientação para mulheres que são mães, que estão em aleitamento materno, é muito importante. E um ponto também, né? Trazendo essa informação de que o leite materno possui essa variação aí circadiana de composição, a gente também pode estar, de uma maneira indireta, incentivando ainda mais o aleitamento materno. É só mais um benefício dentre tantos outros. Legal, tá? Isso é uma informação que eu acho que nem todo mundo tem e que, claro, essa regulação circadiana ela passa por muitas esferas, mas o Sim. aleitamento é uma delas, né? Sim, sim. São muitas camadas, eu costumo dizer, né? Mas são pequenos detalhes que, sim, né? Se reunido com outros pequenos detalhes, podem fazer a diferença. Então, é lógico que a gente vai precisar olhar para a melatonina dessa mãe também, né? Então, são muitas camadas, mas sim, são detalhes ali que podem auxiliar. Então, eu sempre oriento porque acredito que pode ali, né, reunido com outros fatores, fazer a diferença. Com certeza. E me conta uma coisa, do ponto de vista técnico, existem nutrientes que estão mais associados ali de alguma maneira ao sono, ainda mais pensando na criança, ou não se tem estudos? Agora é minha hora de aprender aqui também, né? Tô adorando. A gente tem, é lógico, né? A gente tem alguns nutrientes que estão mais envolvidos ali, por exemplo, né, na conversão de melatonina. Entretanto, eu vejo que hoje em dia isso é muito extrapolado, né? Rola-se muito isso do tome leite, durma melhor, coma banana que tem triptofano e durma melhor. Não, não é bem assim que funciona, né? A gente tem sim, o triptofano, ele é um aminoácido que ele não é produzido pelo nosso corpo, então a gente necessita ali do consumo, né, na dieta. A gente tem alguns outros nutrientes ali que atuam como cofatores, né, que vão ajudar, né, nessa conversão ali em serotonina, que posteriormente vai ser convertida em melatonina, que são magnésio, zinco, vitamina B6. Mas eu vejo que há uma extrapolação um pouco grande com relação a isso, né? Então a gente não foca em somente consumir esses nutrientes. O que a gente mais foca é numa alimentação adequada como um todo, né? Então que possua fontes boas ali de proteínas, carboidratos mais complexos, boas fontes de gordura, baixo consumo de gordura saturada, frutas, legumes, verduras, que vão ser as fontes ali, né, dos micronutrientes. Então, tudo isso, né, esse perfil alimentar favorece um sono de maior qualidade, porque além de ter todos esses componentes que a gente está falando, a gente também está falando de uma alimentação que possui aí uma digestão mais facilitada, algo que também vai favorecer, né, um sono de melhor qualidade. Uma pessoa que come, né, que tem, por exemplo, uma alimentação pesada, principalmente no período noturno, ela vai ter uma digestão mais lenta, né? O nosso corpo, por mais que os alimentos eles possuam a mesma composição nutricional, o nosso corpo não trabalha da mesma forma, né? Então a gente tem uma sensibilidade à insulina reduzida no período noturno. Então, olhar para tudo isso, para esse contexto alimentar, é muito mais importante do que a gente só olhar
do que a gente só olhar para coisas separadas. Agora, se eu puder falar de um nutriente específico, que aí a gente já tem um pouco mais de relação com perturbações de sono, propriamente dito, aí seria o ferro, né? O ferro, sim, a gente tem algumas associações ali, né, de ferritina baixa, né, de perfil de ferro ali mais baixo, com síndrome das pernas inquietas, né, com distúrbios ali de movimentação de sono. Então, é papel do nutricionista promover uma alimentação rica em ferro, principalmente o ferro M, né? Nós temos dois tipos de ferro, o ferro M, que é um ferro mais biodisponível, que está mais presente ali em carnes, né? Frangos, ovos. E temos também o ferro não M, que é o ferro proveniente ali das proteínas vegetais, mas que ele é menos disponível no nosso organismo. A gente precisa, quando a gente está prescrevendo, né, essa alimentação, sempre buscar entender o que interfere com o que, porque não é só a gente consumir fonte desses alimentos, mas em que momento a gente está fazendo isso, né? Por exemplo, nós temos aí uma redução, né, na absorção, no aproveitamento desse ferro da refeição se a gente consome ele junto com fitatos. E é muito comum isso acontecer, porque fitato está presente no feijão. Então, como que eu vou fazer para reduzir, né, o feijão, que é um alimento importante, rico em fibras, e a minha refeição de maior aporte de ferro é no almoço e no jantar, né, que tem ali as carnes e que tem, enfim, outros alimentos provenientes. Então, a gente colocar o feijão de molho por 24 horas, trocando essa água ao longo do tempo, reduz esses fitatos, que são aquelas espuminhas ali que ficam em cima do feijão quando a gente deixa de molho. Isso já vai fazer com que o ferro da refeição seja aproveitado de uma maneira melhor. Gratinar menos as comidas, os alimentos, porque o cálcio tem uma interação importante, né? A maioria dos alimentos eles vão ter uma interação mais com o ferro não M, né? Que é aquele ferro menos disponível, mas o cálcio ele possui uma interação com os dois tipos de ferro. Então, deixar um pouco mais distante, né? Crianças que já tomam, por exemplo, leite de vaca, cuidar com tomar muito após ali a refeição, né? Diferente de o leite materno, né? Que tem uma interação ainda melhor. Meu Deus. Outro ponto, aumentar alimentos fontes de vitamina C depois do almoço, né? Por exemplo, uma frutinha rica em vitamina C de sobremesa pode aumentar a absorção de ferro. Então, tudo isso são coisas que o nutricionista pode se atentar para fazer com que esse indivíduo aproveite melhor nutrientes que são importantes, pensando também em sono. E lógico, quando a gente está falando de ferro, nós temos hoje, né, a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria de suplementar crianças de até 2 anos, né, com ferro. A gente chama de suplementação profilática. A gente sabe que devido aí à velocidade de crescimento dessa fase, essas crianças elas possuem um risco aumentado de desenvolver anemia ferropriva. Então essa é uma estratégia aí pensando em reduzir realmente essa, esse surgimento de anemia. Então a gente sempre precisa, é papel do nutricionista também, não é só papel do médico, prescrever essa suplementação, atentar-se quando chega o paciente se essa suplementação está prescrita da forma correta, né? A gente sabe que a prescrição de ferro ela depende do peso da criança, então se o peso da criança muda, a gente precisa estar sempre avaliando se a gente não altera também a quantidade de suplementação. Então, é nosso papel estar cuidando disso para que a gente evite, né, um ferro baixo na criança, porque a gente sabe que isso está, né, associado aí a um perfil de maior movimentação durante o sono, fazendo com que o sono dessa criança fique mais fragmentado, né, enfim, mais curto também. Então, seriam esses, assim, os nutrientes. Olha, eu vou falar com a Letícia pra gente dobrar o tempo da live, não é possível, quero saber mais. Posso fazer uma parte 2 se for Parte da 2, vontade de a vocês. missão, Isso, a gostei, missão, parte gostei. 2. Mas é muito interessante pensar nisso, né, Thay? Porque, de novo, a gente está olhando para o sujeito, para o indivíduo, para a criança, para a família, dentro de um contexto, com suas múltiplas camadas mesmo, né? E seus encadeamentos, né? Como que a alimentação, de alguma maneira, impacta no bem-estar, que impacta no ganho de peso, que também tem relação com essa questão do sono, e, enfim, tá tudo muito relacionado. Mas, olha, a gente tem uma pergunta aqui super interessante, e a gente está chegando também ao final, mas a Janaína, obrigada, Janaína, colocou aqui a pasteurização inativa
a melatonina do leite materno, pensando em bebês de UTI neonatal que usam leite do banco de leite? Olha, a gente vai ter algum impacto, sim, em alguns hormônios, mas não de maneira total, né? Então, hoje em dia, quando a gente está avaliando questão de pasteurização, a gente vai ter que avaliar risco versus benefício, né? Então, o risco de a gente não pasteurizar o leite é muito maior do que o benefício, né, que a gente vai ter. Então, sim, a gente tem, né? Eu já li alguns trabalhos que trazem ali, eu já li alguma coisa com relação, sim, a uma diminuição de alguns hormônios. Até preciso ler alguns trabalhos mais recentes sobre isso, para ver se a gente tem algum tipo de atualização nesse aspecto, mas nada que fosse importante o suficiente para a gente não pasteurizar os alimentos, né? O leite. Então, é muito mais importante a gente, nesse momento, pensar mais na pasteurização, principalmente se está falando de uma criança de UTI NEL, né? Do que em outros compostos nesse momento. Claro, faz todo sentido, tá? E por fim, conta pra gente um pouquinho como é que é teu projeto de mestrado, para quem, né, não conhece. Sim, sim. Então a gente vai. Eu vi que a Bia, né, fez uma live aqui também, falou sobre síndrome de Down, inclusive. Então eu também, ela vai ser o braço ali mais de sono e eu vou ser o braço ali de nutrição com sono. Então a gente vai trabalhar juntas, né? As polissonografias dos pacientes ali serão os mesmos pacientes. Mas o meu trabalho ele vai investigar, né, principalmente ali a relação entre consolidação de sono desses bebezinhos com síndrome de Down, dessas crianças, né, porque a gente vai avaliar ali dos 6 meses até os 2 anos de idade. Uhum. A gente vai avaliar ali se existe uma associação entre esse perfil de consolidação de sono e perfil alimentar, crescimento dessas crianças e perfil alimentar. Então, uma das coisas que a gente vai avaliar é se justamente isso que a gente falou do leite materno, né? Se crianças que foram alimentadas exclusivamente até os 6 meses com leite materno, ou alimentação mista, né? Que vai combinar ali leite materno em fórmula, ou alimentação exclusivamente artificial, se a gente tem um perfil alimentar ali que trouxe uma consolidação melhor de sono nessas crianças. Então, isso é um dos pontos que a gente vai avaliar, a gente também vai avaliar aí a percepção parental sobre sono desses bebês e vamos avaliar aí, então, crescimento, né, composição corporal, algumas questões hormonais também. Hoje em dia a gente tem várias orientações que são dadas para a população com síndrome de Down, para a população pediátrica com síndrome de Down, são orientações que são extrapoladas da população pediátrica geral. Mas nós estamos falando de crianças com particularidades importantes, né, que precisariam de mais materiais voltadas para a condição que elas possuem, né? Então, se a gente traz, por exemplo, uma grande informação ali relacionada a uma superioridade do leite materno, talvez, né, ali relacionada ao sono, a gente pode, quem sabe, trazer políticas que favoreçam ainda mais essa orientação de aleitamento materno para esses bebês que já possuem por si só uma dificuldade aumentada de manter, né, esse aleitamento materno. Então, eu acredito que estou bem animada, inclusive, acredito que vai ser uma grande experiência para mim e estou bem animada para poder trazer aí algumas respostas que a gente tem, né, de algumas lacunas na literatura relacionada a esse público, para quem sabe a gente consiga olhar para eles com um pouco mais de individualidade. Eu acho, com certeza, tá? Com certeza. Bom, a gente está chegando ao fim. As pessoas estão dizendo aqui, olha, a Sil está falando que não sabia dessa variação circadiana da melatonina, mesmo a questão do ferro, né? Como é complexa essa suplementação, estava pensando Sim, aqui, dentro do contexto da alimentação natural, né? Não sei se esse é o termo correto, estou aprendendo aqui, gente, com sim, vocês, sim, né? sim. E muitas outras informações, mas nosso tempo está chegando ao fim. Eu queria te agradecer demais,
Thay. Foi uma delícia estar Obrigada. aqui com vocês. A Cissa Igualmente. também já está igual a mim. A gente vai negociar a parte Sim, 2, ó, né? parte 2 a gente traz na parte 2 aquelas, né, já organizando. Na parte 2 a gente fala um pouquinho sobre a cafeína nos adolescentes, o impacto que isso gera. É muito assunto, gente. Uma live não é o suficiente. Não, não dá para dizer que nutrição e sono não tem conexão, né? Na infância e Definitivamente adolescência. não. Com certeza. Queria te agradecer demais, tá aí. A gente se vê na parte 2, então. Olha, já estamos Com aqui certeza. Já estou alinhadas. confirmada, tá? Já está confirmado. E um bom Obrigada, dia para viu? quem está aqui. Coragem, gente. Vamos em frente, Bom né? O dia dia. está Tchau, tchau, gente. começando. Obrigada. Tchau, tchau.